que é terapia cognitiva orientada para a recuperação. Então, o foco, como eu falei, que o Beck percebeu assim que era fundamental, vital, é que nós víssemos o problema, sim, mas o foco maior nas alternativas, na recuperação e nos valores e aspirações. E repito mais uma vez, porque isso é fundamental, sem invalidar a pessoa, sem invalidar o que ela está sentindo e ajudando a pessoa a aceitar a situação, seja ela qual for. Ah, mas eu não consigo aceitar. Mas e aí, como é que a pessoa vai sair de onde está se ela não aceitar aquilo que está acontecendo, né? Então, vamos buscar os pontos fortes e construir resiliência. Então, o básico do livro é o modo adaptativo. Então, eu até já falei, o modo adaptativo todo mundo tem, não é só uma pessoa que está passando por um sofrimento que tem um modo adaptativo, de jeito nenhum. Na verdade, ao contrário, né? Como é algo que todos nós temos, quando nós não estamos bem, nós precisamos resgatar esse modo adaptativo. E ele investe em quê? Em coisas que nós já conseguimos fazer. Nós já conseguimos lidar com determinadas situações. Então, com isso, eu vou caminhar para a resiliência. A resiliência não é aceitar qualquer coisa de qualquer jeito e tudo bem, não vou mais reagir, não vou mais falar nada. Não, é como lidar, né? Como ter flexibilidade, como ter a habilidade de usar outra forma de lidar para alcançar um objetivo. Então, ele chama a atenção de 5 fatores no modo adaptativo. Nós vamos acessar o modo, nós vamos energizar o modo, nós vamos desenvolver, realizar e fortalecer. Então, o que que ele fala? Não adianta eu só acessar, eu só dizer, né, eu identificar com a pessoa, tá, em uma situação semelhante no passado, qual foi a tua forma de lidar? Qual é o chamado modo adaptativo daquela época? Ah, tá, eu fiz tal coisa. Se a gente só acessar, não vai sair dali, né? Ele vai voltar logo para o problema. Então eu preciso conectar, eu preciso, digamos assim, energizar, colocar mais tempero saudável. Não, mas espera aí, então vamos ver a tal situação, como é que pode ser, como é que a gente pode fazer, e outra pessoa numa situação semelhante, como é que ela usou, o que que será que ela pensou, né? Então vamos ajudá-lo a construir, digamos assim, colocando mais cor, mais vida, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem vida ali mais. E até lembrando, eu até já comentei, mas assim, o que é muito importante? Os pacientes são do Beck, dessa parte final da vida dele, pacientes institucionalizados, psicóticos. Mas o paciente em questão do livro, o objetivo dele era construir uma família. Então, se a gente ficar pensando só no problema da pessoa, quando que ele vai conseguir construir uma família ou chegar perto de construir uma família? Nunca, porque nós não vamos ver o lado resiliente, o lado adaptativo. Nós vamos ver só o sintoma. Ele não vai ser psicoeducado sobre sintoma, ele não vai ser psicoeducado sobre alucinações auditivas, visuais, isso para qualquer quadro. Então, por isso que é um livro que focou bastante na questão psicótica, que é o trabalho dele, mas a Judith Beck mesmo já adaptou para outros quadros. E nós, o desafio do terapeuta é adaptar. Nós precisamos adaptar para aquela pessoa. E aí, como é que nós vamos fazer? Quando a gente desenvolve, quando a gente planeja, quando a gente programa algo, então vamos fazer assim, e se a gente tentar assim e tentar assado, nós vamos gerar esperança, que é, de novo, fundamental para o nosso paciente. E aí ele vai ter mais chance de realizar se tiver relação com seu propósito de vida. Então, por isso que é importante nós sabermos o que é importante para aquela pessoa, porque ele vai ter mais chance de experimentar, de se motivar, de ter esperança em fazer, se tiver sentido com os valores dele. Pode ser ligado ao trabalho, pode ser ligado à família, pode ser ligado a cuidados pessoais, mas precisa estar claro quais são os meus valores e quais são as minhas aspirações. E aí,
Como é que eu faço? Ele realizando, cada vez mais ele vai fortalecer, e vai fortalecer não só o comportamento novo, mas a forma resiliente de lidar. Então, ele continua com seus sintomas, ele continua com algumas dificuldades, mas ele vai fortalecendo e tendo essa aspiração de chegar em um outro lugar diferente de onde ele está. Só que tem momentos onde tem essa recaída, né? A pessoa já estava conseguindo fazer uma coisa e aí, pum, volta para trás. Ela já conseguiu apresentar um trabalho melhor na graduação ou para um grupo no trabalho, mas volta tudo. Aí nós vamos ter que rever o que pode ter sido desencadeado. Que significado não está sendo alcançado? Será que a gente identificou bem os valores? Será que não está fazendo muito sentido? Será que a pessoa realmente ficou muito animada, só que aí aconteceu uma coisa, um gatilho, como se fosse no brinquedo de varetas, né? Que tirou uma vareta e aí desmoronou tudo. E a gente usa essas imagens mentais com a pessoa. Será que foi isso? Será que tirou uma vareta fundamental? Alguém falou alguma coisa? Se eu tentasse alguma coisa e não deu certo, o que será que é? E aí, de novo, não é ficar lá no problema, na parte de cima, só considerando. Só vendo o que aconteceu, só vendo o problema, só sentindo empatia. Não, porque aí vai dizer, tá, não tem o que fazer. Não, vamos acessar esse modo adaptativo de novo. Vamos relembrar. Lembra que quando a gente não está bem, é mais difícil eu conseguir acessar meu modo adaptativo. Eu conseguir energizar, desenvolver, praticar, fortalecer. É difícil, mas estamos juntos. Nós vamos, né? Nós vamos monitorar isso aqui e vamos manter a consistência. Mas manter a consistência não quer dizer que vai dar sempre certo tudo. Então, isso é muito importante também o paciente saber, que vai ter um momento de, né, que alguma coisa não vai dar certo. Não é garantido que vai dar tudo 100% certo. E aí, a gente precisa, nas aspirações, muitas vezes, descatastrofizar, porque a pessoa já pensa, ah, não, nunca vou alcançar, nunca vou conseguir. No caso desse paciente, né? Como que eu vou conseguir uma família, construir uma família se eu estou institucionalizado? Não saio daqui de dentro? Como vai ser isso? Então, a gente vai redirecionar esse foco. Como é que a gente vai fazer? Quais são as coisas que podem motivar essa pessoa a se aproximar? É garantido que ele vai construir uma família? Não, mas é garantido que seguindo ele vai sair de onde ele está. E pode rever, ah, realmente uma família foi algo muito grande nesse momento. Deixa eu voltar um pouquinho. E sempre com ações positivas. Então, eu vou redirecionando o meu foco e transformando aquilo em ação. Tá, isso aqui parou, isso aqui tá, né, atrapalhou, deixa eu voltar para cá. Vamos lá. E com resiliência e empoderamento. Com essa frase, se você conseguiu lidar com esse desafio antes, talvez possa fazê-lo novamente. A gente tem que cuidar com as palavras, porque não é assim, se você conseguiu, você vai conseguir fazer de novo, que pode causar na pessoa assim, "Ah, e se eu não conseguir?" Então, quando tem talvez você consiga, aí vem as frases seguintes, lógico. Para a gente chegar mais perto de alcançar, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa monitorar? Onde será que a gente deixou uma fresta, deixou alguma coisa que nós não percebemos? Como que nós vamos construir isso juntos? E aí é que é só um exemplo, tem toda uma construção, né, e tudo. Então ele tinha isso como aspiração, alguém com quem viajar, alguém com quem tentar coisas novas, fazer compras, alguém que ame você e você ame mesmo quando as coisas forem estressantes. Então não é que ele estava achando que era tudo o mundo do alecrim dourado, né, tudo assim, mundo cor-de-rosa. Não, terão momentos estressantes. Mas como que a gente vai construir? Então, continuar, começar uma família, ter intimidade e proximidade, sentir-se conectado e não tão solitário. Agora, para isso, precisa construir com o nosso paciente quais são os passos, quais são os degraus.
Eu gosto de usar obstáculos, a imagem de obstáculos, vão ser obstáculos, porque uma escada a gente sobe de qualquer jeito, até falando no celular, tomando um milkshake, né? Carregando coisa. Agora, saltar o obstáculo, a gente tem que estar ali, olhando com atenção plena ao presente. E o primeiro obstáculo pode ser, como está aqui na base dessa escada, colocar os meus pés no chão pela manhã. Porque às vezes é um paciente que não está conseguindo sair da cama, não está conseguindo participar das atividades na internação psiquiátrica. Descobrir os meus interesses, ir aos lugares dentro dali, ir que lá tem assim, tem internação psiquiátrica e depois tem uma casa transitória. Para depois dessa casa, que é com outros pacientes, mas também mas também não, mas com supervisão, mas não como a internação psiquiátrica. Dessa casa, daí eles vão para sua família ou para sua própria casa, né? Então é uma coisa de cada vez. Então precisa começar a ir às coisas e precisa solucionar problemas, praticar as habilidades para redirecionar o foco. Até lembrando que o paciente psicótico, quando pega uma coisa, ele fica ali. E o nosso paciente, independente se ele é psicótico, ansioso, deprimido, ele também vai fazer isso, ele vai ficar com o foco só no problema. Então, nós vamos ajudá-lo a redirecionar esse foco. Aí, depois disso, ele pode conseguir conhecer alguém, ele pode ter o próprio apartamento, ele pode ter como aspiração um relacionamento. Ah, pode ser que ele nunca consiga ter o próprio apartamento, a gente pode ter que rever, né? Isso vai com os nossos pacientes também. Mas é importante sempre essa questão de esperança, da resiliência e esse empoderamento com o lado positivo, digamos assim.